Olá, meus irmãos e amigos. Mais uma vez eu cumprimento a todos. É uma satisfação enorme estar aqui convosco para mais uma vez trazermos uma palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 19, versículo 17. Vamos falar hoje sobre pureza cerimonial versus pureza moral, ou cerimonialmente puro ou moralmente puro. Números capítulo 19, verso 17 está escrito assim. Vamos usar essa referência apenas para embasar essa palavra essa noite. Para o imundo, pois tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. O homem limpo tomará isopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Ok? Pureza cerimonial versus pureza moral. Então, para falar desse tema, a gente precisa definir o que é pureza em si, né? Pureza, a gente vai entender, essa é a meditação, minha meditação diária de hoje. Queria ressaltar novamente, não é nada via Google, nada via internet. Eu achei interessante essa palavra que Deus nos inspirou. Ser puro significa ser livre do pecado. Lá na frente a gente vai explicar como isso é possível. Livre do desejo pecaminoso, da velha natureza, do erro, né? do erro consciente. Essa é o conjunto das características de uma pessoa que é pura. A pureza cerimonial, ou melhor, porque eu devo ser puro? Porque Deus fez a mim e fez você puro. Não nos fez com defeito de fabricação. Segundo, por causa do próprio pecado de Adão. Adão pecou e aí todos ficaram debaixo dessa pecaminosidade de Adão. Porque a santidade também é uma prerrogativa de adentrarmos aos céus de glória. Sem a pureza, sem santidade, a gente não vai alcançar isso. A Bíblia diz lá em Apocalipse que lá não vai entrar nenhum impuro, nenhum imundo, ou que esteja maculado, ou nodado com as nódoas do pecado. Então, pureza é um estado espiritual, um milagre. Você ser livre do pecado, da velha natureza, do erro consciente, dos desejos da carne, e enfim. E a gente tem que trabalhar para ser puro, por essas razões, porque Deus nos fez puro, por causa da consequência do pecado do Adão, e porque se a gente quiser morar no céu, a gente vai ter que ter essa pureza. Ok? Pureza cerimonial, o que é isso? Vamos lá. A pureza cerimonial é a pureza que era conseguida, permitida, ou pelo menos se pretendia conseguir através de atos cerimoniais. Pensa comigo, o primeiro ato cerimonial de pureza foi feito por quem? Foi feito por Deus. Lá no Éden, lembra? Quando Adão e Eva pecaram, viram que estavam nus, se esconderam, tiveram medo da voz de Deus e cozeram folhas de figueira, de figos, para cobrir a sua nudez. E aí Deus fez o quê? Deus foi lá, matou um animal, derramou o sangue daquele animal e com o couro daquele animal ele fez as vestes. Então ali foi o primeiro ato cerimonial, no sentido de purificar o homem, ou pelo menos torná-lo apresentável diante de Deus. Esse foi o primeiro, né? Quando Deus coloca, eu penso assim, aquele couro, aquela capa protetora sobre Adão e Eva, eu entendo que ele estava querendo dizer que o homem, o ser humano, precisaria doravante de uma cobertura espiritual. Precisaria de resgate, precisaria de pureza. Deus fez isso, foi o primeiro ato cerimonial. Está falando de pureza cerimonial versus pureza moral. A pureza cerimonial era conquistada por meio de ritos,
sagrados, ordenados por Deus, mas tinha a participação do ser humano, né? Então, através desse ato também, quando Deus mata o animal e cobre o casal, ele deixa claro para o homem que ele não seria, não conseguiria se redimir por si mesmo. Eu creio assim, eu vejo assim. E aí, você vê isso em Gênesis, aí vem o livro de Êxodo, Gênesis tem 50 capítulos, depois vem Êxodo com 40, e vem Levítico e vem Números. Levíticos parece que tem 27 capítulos. E aí, esses atos cerimoniais, eles são assim, eles vêm mais à tona e são organizados, ditados pelo próprio Deus a Moisés. Que é, sempre que a pessoa se envolvesse num delito, numa situação pecaminosa, ele deveria praticar aquelas cerimônias de purificação, para ficar puro diante de Deus, né? Aí ele estabeleceu essa cerimônia através de atos, de rituais, no sentido de restabelecer a pureza daquela pessoa, né? Diversas regras a gente tinha ali, né, de purificação. Por exemplo, a pessoa que tocava em um morto, ela ficava imunda, ela tinha que passar por um processo. Os sacerdotes, quando eram apresentados, por exemplo, tem um texto na Bíblia que fala que Deus ordena, que é interessante, todo bom leitor da Bíblia vai encontrar isso lá. São detalhes, que diz que ao serem consagrados, os sacerdotes tinham que rapar todo o pelo do seu corpo, para que eles fossem admitidos ao sacerdócio. Tinha também situações que implicavam pureza, como a situação de pessoas doentes, leprosas. Hoje a lepra é uma doença remediada, mas naquela época era terrível. Pessoas, estrangeiros, pessoas que conviviam ou tocavam em certos animais ou até certos pecados mesmo. Todos eles tinham que cumprir o cerimonial de pureza, de purificação. Tinha até proibição, para você ter uma ideia, de certo tipo de pessoas envolvidas em certo tipo de situações que não poderiam entrar no templo. Senão, elas eram passíveis de morte. Tá? Por que Deus estabeleceu as cerimônias de purificação? Primeiro, eu penso que para expor a pecaminosidade do homem, para revelar, ou mostrar, ou conscientizar o homem, o ser humano, o quanto ele é santo, mostrar ao homem a sua santidade e mostrar a falibilidade dos esforços humanos no sentido de fazer aquilo que é bom, de fazer aquilo que é correto. Concordam? É isso mesmo. Mas, então, por mais que as pessoas fizessem uma cerimônia de purificação, rituais de purificação, elas não conseguiam se apresentar dignamente diante de Deus. E voltavam a pecar e se envolver em novos delitos, consciente ou inconscientemente, ou induzidas por outros, ou influenciadas por outros povos. Quero dizer para você. Então, a pureza cerimonial, ela não conseguiu seu objetivo, não conseguiu resgatar o homem. Todos os atos de sacrifício do Antigo Testamento, desde o primeiro ato feito por Deus, ao matar um animal para cobrir o primeiro casal. Quando Abraão se propõe a entregar o seu filho Isaque em sacrifício. Todos os demais sacrifícios e cerimônias que foram feitos, contidos ali no livro de Levítico e Número, ou em alguns outros livros, eles apontavam já para outra parte dessa palavra, que é a parte da pureza moral, ou a pureza de caráter. Tá? E aí a pureza moral já estava se consciente de que não se conseguiria a pureza cerimonial por nenhum meio. Tá? Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então Deus traça o plano. E aí o resgate do homem, a pureza moral do homem, ela vem por meio de quem? Ela vem por meio de Cristo. Cristo se propõe. Isaías, naquela visão, Isaías 6, Deus pergunta, a quem enviarei, a quem há de por nós? A gente entende que aquela resposta tem um sentido espiritual. Foi Isaías, mas representando, tipificando Cristo. Cristo disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele aceitou, ele topou o desafio de vir morrer por nós.
E Isaías, no capítulo 53, ele retrata muito bem isso, né? Principalmente no versículo 5. Lá ele diz que Cristo foi traspassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. Então a pureza moral, o que é a pureza moral? É a obra transformadora de Cristo, feita em nós e por nós. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Não se iluda. Essa pureza moral nós de si mesmo não conseguimos. Cristo a conseguiu por nós. E todos os dias ele opera em nós essa pureza. Por mais esforços que nós fazemos, nós nunca conseguiríamos, de fato, essa emancipação espiritual, essa libertação completa. Mas Cristo fez isso por nós. Então, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Versículo 6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tá? Pureza moral, irmãos e irmãs, amigos e aqueles que me assistem, é o fruto do Espírito. Glória a Deus. Em nós. Esse milagre é conhecido como novo nascimento. Tá? E Jesus, enquanto esteve aqui, deu início, concretizou, e hoje o Espírito Santo burila o vaso, trabalha o vaso todos os dias. Jesus disse em um certo trecho, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele usou a palavra também para nos trazer a pureza moral. É um processo gradual, gente. Por mais crente que você seja, não interessa se muitos anos, se já leu a Bíblia, se ora, não adianta. O maior líder espiritual da Terra, mesmo assim, carece de pureza moral. O maior líder espiritual da Terra, o maior pastor, o maior pregador, mesmo assim ele tem falhas. Creio nisso. Mas é um processo gradual que depende de nós. Jesus disse para Pedro, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. E eu concluo dizendo para você que essa obra, esse milagre, porque a pureza moral é um milagre. Nós nascemos em pecado, nós nascemos em iniquidade. E aí Cristo fez isso por nós. Tá? Então, os rituais de pureza do Antigo Testamento, eles eram difíceis de ser cumpridos. Né? Mesmo as nossas melhores ações, são misturadas com as sempre presentes atitudes pecaminosas. Sempre, sempre. Às vezes a gente vê pessoas saindo da igreja e logo em seguida ela peca. Então eu espero ter colaborado com mais uma palavra. Esteja ciente, pureza moral só é possível por meio de Cristo. É o milagre do Espírito Santo. Precisamos trabalhar para a terra. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar falando com os irmãos, com as irmãs, com esse amigo, com essa amiga do outro lado dessa tela. Senhor, opera e conclui definitivamente o milagre da pureza espiritual, do novo nascimento. Faz brotar em nós os frutos do Espírito todos os dias. Santifica-nos, ó Senhor, em Cristo. Santifica-nos em Sua palavra. Torna-nos apresentáveis diante do Senhor. Pai, ser conosco em tudo. Lava e trabalha e burila esse vaso, que é o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Faz rechaçar as obras da carne e faz frutificar, ó Deus, os frutos do Espírito. Em o nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço para todo sempre. Amém e amém.